E finalmente, um brinde à minha visão, declarou Ricardo, erguendo sua taça de champanhe. A luz dos lustres de cristal refletia em seus dentes perfeitamente brancos. A coragem de arriscar tudo por uma ideia. A sala de banquetes explodiu em aplausos. Helena sentiu o som vibrar através da sola de seus sapatos. Uma náusea familiar subiu por sua garganta, fria e amarga. Ela forçou os lábios em um sorriso, um gesto que seus músculos faciais conheciam bem. Ao lado dela, o marido dela, o CEO da Inovatec, absorvia a adoração como um deus sedento. Há 5 anos. Quando comecei a Inovatec do zero na nossa garagem, ele continuou, a voz ressoando com uma falsa humildade, muitos me chamaram de louco. Mas eu sabia. Eu sabia que o algoritmo Fênix mudaria o mundo. Nossa garagem. Corrigiu uma voz silenciosa na mente de Helena. Meu algoritmo. Aquele nome, Fênix, foi ideia dela. Uma piada sombria sobre as incontáveis vezes que seu código original travou e teve que ser reescrito das cinzas durante madrugadas regadas a café. Ele dormia enquanto ela dava vida à criação deles. Claro, eu não poderia ter feito nada disso sem o meu pilar, disse Ricardo. Virando-se para ela. O holofote o seguiu, e de repente, centenas de olhos estavam sobre Helena. Ela sentiu seu coração martelar contra as costelas, um pássaro preso. A minha amada esposa, Helena. Mais aplausos, desta vez mais polidos, mais contidos. Helena acenou com a cabeça, o sorriso agora parecendo uma máscara de gesso. Obrigado, meu amor, disse ele. O microfone amplificando a condescendência em sua voz. Por cuidar do nosso lar. Por criar um refúgio de paz para que eu pudesse ir lá fora e mudar o mundo. O golpe final. A sala irrompeu em um estrondo de palmas. Eles a viam exatamente como ele a descreveu, a esposa quieta, a administradora do lar, o acessório de apoio para o grande homem. Ninguém ali sabia que o mundo que ele mudou funcionava com as linhas de código que ela escrevera em seu velho laptop, usando uma camiseta surrada. Uma sensação de tontura a atingiu. Os aplausos soaram como uma onda. Ameaçando afogá-la. Ricardo voltou para a mesa, o rosto vermelho de triunfo. Ele se inclinou, o hálito caro de champanhe envolvendo-a. O que achou, querida? Falei bem, ele perguntou. A voz baixa e presunçosa. Foi um belo discurso, Ricardo. Ela respondeu, a voz oca. A esposa de um dos investidores se inclinou sobre a mesa. Você tem tanta sorte, Helena, disse a mulher, os diamantes em suas orelhas brilhando. Ter um homem tão brilhante para cuidar de você. Meu marido só fala de trabalho em casa. Deve ser tão bom não ter que se preocupar com nada disso. Helena apenas sorriu. Um sorriso vazio que não alcançou seus olhos. Ricardo já estava rindo de uma piada com outro executivo, alheio a ela. Naquele momento, sob as luzes ofuscantes e o zumbido das conversas, algo dentro dela se partiu para sempre. O amor que um dia sentiu por ele se desintegrou, deixando para trás algo duro e afiado. Algo que, ela percebeu com uma clareza assustadora, estava prestes a fazê-lo sangrar. Eles me amaram, não amaram, disse Ricardo. Jogando o paletó de grife sobre uma cadeira. A porta do apartamento mal tinha se fechado. Eu podia sentir a energia na sala. Eles acreditam em mim. Helena não respondeu. Ela caminhou até a enorme janela que dava para a cidade, as luzes brilhando como um circuito eletrônico abaixo. Eram quase 2 da manhã. O champanhe havia perdido o efeito, deixando apenas uma dor de cabeça latejante para trás. Você está quieta, ele notou, afrouxando a gravata. Não gostou do meu discurso. Achei que a parte sobre você foi muito elegante. Elegante, ela repetiu. A voz sem inflexão. Ela se virou para encará-lo. Ricardo, você se lembra da falha 7B? Ele franziu a testa, pego de surpresa. Falha 7B. O que é isso? Algum problema novo na empresa? Uma pontada de dor, aguda e precisa, perfurou o peito de Helena. Não é novo. Foi no 2º ano. O algoritmo Fênix entrou em um loop infinito. Quase perdemos o protótipo inteiro. Ricardo deu uma risada curta e desdenhosa. Helena, isso foi há anos. Detalhes técnicos. Por que está pensando nisso agora? Nós superamos. Eu superei, ela disse, a voz baixa. Mas cortante. Levei 3 dias sem dormir para isolar o erro. O problema estava na matriz de processamento de dados. Você estava roncando no sofá da garagem. O sorriso dele desapareceu. Uma nuvem de irritação cruzou seu rosto. Eu estava exausto de reuniões com investidores, tentando conseguir o dinheiro para suportar seu hobby de codificação. Eu te dei a visão, a direção.
Você apenas executou os detalhes. Detalhes, ela sussurrou, o som quase inaudível. A palavra era um insulto. Aqueles detalhes eram a arquitetura de um império. Sim, detalhes, ele retrucou, a voz subindo de tom. Olhe. Eu não sei por que você está trazendo isso à tona em uma noite como esta. Foi a maior noite da história da Inovatec. Da minha história. Você não pode simplesmente ficar feliz por mim. Por nós. Eu só queria saber se você se lembrava, disse ela, a frieza em sua voz o fazendo recuar um passo. Lembrar do quê? De você reclamando de bugs enquanto eu construía um negócio. Não, não me lembro, ele mentiu, o rosto duro. Agora, se me dá licença, estou cansado. O gênio precisa descansar. Ele se virou e foi para o quarto. Deixando-a sozinha na sala escura. A porta do quarto se fechou com um clique suave, um som de finalidade. O mesmo som que ela ouvia na garagem, anos atrás, quando ele a deixava sozinha com a máquina. Com o futuro. Ela era um fantasma no código que criou. Um fantasma na casa que comprou com o dinheiro daquele código. E ele, o homem que dormia pacificamente em sua cama, havia roubado não apenas seu trabalho, mas sua própria existência. Então, quando você vai contar para ela? Perguntou a mulher sentada à frente de Ricardo. Sua voz era suave, mas carregava uma ponta de impaciência. Estou cansada de ser um segredo, Rick. Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Isabela, agora não é o momento. As coisas são complicadas. Contar o quê? Ricardo. A voz de Helena era baixa, quase um sussurro, mas cortou o barulho do restaurante de luxo. Ricardo congelou, o garfo a meio caminho da boca. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena parada ao lado da mesa. Helena. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, o rosto pálido. Helena ignorou a pergunta dele. Seu olhar estava fixo na mulher, que a encarava com uma diversão mal disfarçada. Era jovem, com lábios cheios e um vestido vermelho justo que parecia caro. Eu ia almoçar com uma amiga, mas ela desmarcou, disse Helena, a voz fria e controlada. Você não vai me apresentar. Ricardo se atrapalhou. Claro. Helena, está a Isabela. Isabela, minha esposa, Helena. Isabela é uma consultora de branding. Ela está me ajudando a renovar a imagem da Inovatec. A mentira era tão fina quanto o papel. Isabela sorriu. Um sorriso lento e predatório. Ela estendeu uma mão com unhas perfeitamente pintadas. Prazer em finalmente conhecê-la, disse Isabela. Ricardo fala muito de você. Helena apertou a mão dela. O aperto era firme, um teste de força. Engraçado, respondeu Helena, soltando a mão. Ele nunca mencionou você. O sorriso de Isabela vacilou por um segundo. Um silêncio tenso pairou sobre a mesa. Ricardo pigarreou, tentando recuperar o controle. Querida, estamos no meio de uma reunião de negócios muito importante, disse ele, forçando um tom autoritário. Falaremos sobre isso em casa. Ok. Negócios, repetiu Helena. A palavra soou como um veneno em sua língua. Ela olhou para o prato intocado de Ricardo, depois para o de Isabela. Olhou para a garrafa de vinho caro na mesa. Isso não era uma reunião. Era um encontro. Claro, disse Helena, sua calma parecendo assustar Ricardo mais do que qualquer grito faria. Não vou atrapalhar seus negócios. Ela se virou sem outra palavra e saiu do restaurante. O ar da rua parecia frio contra sua pele quente. Ela não olhou para trás. Não precisava. A imagem estava gravada em sua mente, o pânico no rosto de Ricardo. O triunfo nos olhos de Isabela. A humilhação da noite anterior havia sido sobre seu trabalho, sobre sua mente. Isso era diferente. Isso era sobre seu lugar, seu casamento, sua vida. Ele não estava apenas roubando seu passado. Estava construindo um novo futuro sobre as ruínas dela, com outra pessoa. E pela primeira vez, Helena sentiu não apenas dor, mas uma raiva pura e gélida começar a tomar forma em seu coração. Ricardo me ligou. Ele disse que você fez uma cena. A voz de Sônia era dura como pedra. Ela estava parada no meio da sala de estar de Helena. A bolsa de grife pendurada no braço como uma arma. Ela não tinha pedido para entrar, apenas passou pela porta quando Helena abriu. Ele te ligou antes mesmo de chegar em casa? Perguntou Helena, fechando a porta lentamente. Claro que ligou. Ele precisava desabafar, retrucou Sônia. Ela passou um dedo com luva branca sobre a superfície de uma mesa de centro. Ele está sob uma pressão imensa. E você o envergonha em público. Eu o envergonhei. A voz de Helena era perigosamente baixa. Eu o encontrei almoçando com a amante dele. Sônia. Sônia a dispensou com um aceno de mão. Não seja dramática.
Aquela moça, Isabela, é uma necessidade. Você entende o mundo em que seu marido vive agora? Acho que não, disse Helena. Sônia olhou para Helena de cima a baixo, o desprezo evidente em seu rosto. Helena usava uma calça de moletom e uma camiseta simples. Exatamente. Você não entende. Ricardo é um líder da indústria. Cada movimento dele é observado. A imagem é tudo. Ele precisa de alguém ao seu lado que reflita seu status. E eu não reflito, perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. Querida, seja honesta. Disse Sônia, o tom falsamente solidário. Você ainda se veste como a garota da faculdade que ele conheceu. Você prefere ficar em casa lendo a ir a eventos de caridade. Você é confortável. Mas Ricardo superou o confortável. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio. Um homem como meu filho precisa de um troféu, Helena, Sônia declarou, as palavras caindo como lascas de gelo. Não de uma âncora. Ali estava a verdade nua e crua da família dele. Helena não era uma parceira. Era um peso morto. Um resquício de uma vida mais simples que ele estava ansioso para descartar. Uma dor surda pulsou em sua têmpora, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma. Você já terminou? Perguntou Helena. Sônia pareceu surpresa com a falta de lágrimas. Estou apenas tentando te ajudar a ver a realidade. Se você não se esforçar, Helena, não pode culpá-lo pelo que acontecer a seguir. Entendi, disse Helena. Ela caminhou até a porta e a abriu. Obrigada pela visita, Sônia. A mensagem era clara. Derrotada, mas ainda arrogante, Sônia se endireitou e saiu. Lançando um último olhar de desaprovação por cima do ombro. Quando a porta se fechou, Helena não se moveu. As palavras de Sônia não a quebraram. Em vez disso, elas cimentaram algo dentro dela. O amor, a lealdade, a esperança, tudo isso havia se transformado em pó. No lugar, uma nova fundação estava se solidificando. Era fria, dura e inquebrável. Como assim eles lançaram primeiro? Quero toda a equipe de P&D na minha sala em 10 minutos. Ricardo entrou em casa como um furacão. O celular pressionado contra a orelha. Ele jogou a pasta de couro no chão com um baque surdo. Não quero desculpas. Quero soluções. Agora. Ele encerrou a chamada com um toque violento. Problemas? Perguntou Helena da cozinha, a voz calma contrastando com o caos dele. Problemas é pouco. É um apocalipse, ele rosnou, andando de um lado para o outro. A Cygnus Corp. Eles lançaram o projeto Orion. É mais rápido, mais eficiente. Ele torna o Fênix uma relíquia. Helena parou de secar um prato. Ela o observou. O rosto impassível. Como eles conseguiram? A arquitetura deles tinha uma falha fundamental de superaquecimento. Ricardo parou e olhou para ela, a frustração se transformando em raiva. O que você sabe sobre a arquitetura deles? Você leu em algum blog de tecnologia. Eu sigo o trabalho deles há anos. Ela disse simplesmente. É um hobby. Ele soltou uma risada amarga, sem humor. Hobby. Ótimo. Minha empresa de $1 bilhão está desmoronando, e minha esposa tem um hobby. Fantástico. Eles conseguiram estabilizar o núcleo quântico, ela insistiu, ignorando o sarcasmo. Sem isso, a velocidade extra é inútil. O sistema inteiro fritaria em horas. A pergunta técnica e precisa o deixou desconcertado. Era óbvio que ele não sabia a resposta. A fachada de CEO visionário se rachou, revelando o homem que apenas repetia o que seus engenheiros lhe diziam. Esses são detalhes técnicos, Helena, ele disse, tentando parecer no controle. O ponto é que o mercado está em pânico. As ações já caíram 7 depois do fechamento. Então eles não resolveram o problema, ela concluiu. Mais para si mesma do que para ele. Havia uma vulnerabilidade no sistema deles. Uma que ela poderia explorar. A percepção dela, sua calma analítica, pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele precisava de um alvo para sua frustração, e ela estava bem ali. Quer saber? Chega, ele explodiu, apontando um dedo para ela. Eu lido com esse inferno o dia todo. A última coisa que preciso quando chego em casa é de um interrogatório seu. Você não entende nada disso. Nada. Ricardo, eu só estava tentando. Tentando o quê? Me mostrar como você é inteligente. Ele a interrompeu. Vá fazer alguma coisa útil. Vá planejar um jantar. Vá comprar um vestido novo. Apenas me deixe em paz com os problemas de verdade. Ele se virou e subiu as escadas, batendo a porta do escritório. O som ecoou pela casa silenciosa. Helena ficou parada na cozinha, o prato ainda na mão.
O império que ela construiu estava em chamas, e o homem que se chamava de rei era apenas um tolo assustado. Uma última, teimosa faísca de lealdade, não a ele, mas à sua criação, ao algoritmo Fênix, se acendeu dentro dela. Helena sentou-se em frente ao seu laptop. A tela projetando um brilho frio em seu rosto. Eram 3 da manhã. O som da respiração pesada de Ricardo vinha do quarto no andar de cima. Ele tinha desistido e ido para a cama horas atrás, derrotado. Ela, no entanto, estava trabalhando. Com alguns cliques, ela criou uma nova conta de e-mail criptografada. O nome de usuário era simples, Daedalus 7. O criador. Ela abriu uma nova mensagem. O destinatário era Arthur Vance, o chefe de P&D da Inovatec, um homem que ela sabia ser competente, mas sem imaginação. O assunto. A solução para o seu problema Orion. O corpo do e-mail era desprovido de qualquer saudação. A Cygnus Corp está usando um buffer térmico de curto prazo. Ele falhará em menos de um ciclo de produto. Eles não resolveram o problema do núcleo quântico. Apenas o adiaram. A fraqueza deles é a sua oportunidade. A velocidade não é a resposta. A eficiência é. Modifique o pipeline de entrada do Fênix. Introduza um filtro heurístico terciário para analisar e pré-processar os pacotes de dados antes que eles atinjam o núcleo. Isso reduzirá a carga de processamento em 35 e aumentará a velocidade de saída em 40. O Orion se tornará obsoleto da noite para o dia. Anexei um trecho do código necessário. Considere isso uma dica anônima. Não entre em contato. Ela anexou um pequeno arquivo de texto, contendo 20 linhas de código. Eram as linhas mais elegantes e letais que ela já havia escrito. Clicou em enviar. A mensagem desapareceu no éter digital. Ela fechou o laptop. O silêncio da casa era absoluto. No outro lado da cidade, o telefone de Arthur Vance vibrou na mesa de cabeceira. Ele praguejou e pegou o aparelho, os olhos semicerrados na escuridão. E-mail. De um remetente desconhecido. Ele estava prestes a apagar quando o assunto o fez parar. Ele se sentou na cama, a esposa ressonando suavemente ao lado dele. Leu a mensagem uma vez. 2 vezes. Impossível. Ele sussurrou. Ele se levantou, foi para o escritório em casa e abriu o anexo em seu computador. As 20 linhas de código brilhavam na tela. Era tão simples, tão óbvio, que era genial. Por que ninguém em sua equipe de 200 engenheiros pensou nisso? Ele pegou o telefone e ligou para seu engenheiro-chefe. Acorde, disse Arthur, a voz urgente. Estou te enviando uma coisa. Quero que você rode uma simulação imediatamente. Arthur. São 3 da manhã, a voz sonolenta protestou. Faça agora, ordenou Arthur. Acho que acabamos de ter um milagre. De volta à sua casa. Helena olhava para a cidade adormecida. Ela não sentia orgulho. Não sentia alívio. Sentia um vazio profundo. Tinha acabado de salvar a empresa que a estava destruindo. Tinha sido um ato final de amor, não pelo homem, mas pela máquina que ela criará. Aquela foi a última gota. A lealdade dela estava, finalmente, esgotada. Foi uma epifania. Simplesmente me veio no meio da noite. A voz de Ricardo ecoou pela sala de reuniões. Ele estava no centro, gesticulando com entusiasmo para o conselho de administração. Seu pânico de 2 dias atrás havia desaparecido, substituído por uma arrogância radiante. Enquanto todos corriam em círculos, eu dei um passo para trás. Pensei, e se o problema não for a velocidade, mas a eficiência? E então, bum! A resposta estava bem ali. Helena observava a cena de uma pequena TV na cozinha, a transmissão interna da reunião de emergência ligada em seu tablet. Ela segurava uma xícara de café, o líquido frio e intocado. Arthur Vance, o chefe de P&D, estava ao lado de Ricardo, parecendo um pouco desconfortável. O CEO nos deu a direção estratégica, disse Arthur, escolhendo as palavras com cuidado. Minha equipe então implementou a solução técnica. Um membro do conselho, um homem idoso chamado Sr. Thompson, ergueu a mão. Ricardo, isso é brilhante. Absolutamente brilhante. Você salvou esta empresa. De novo. Os outros membros do conselho murmuraram em concordância. Eles amavam uma história de redenção, especialmente uma liderada por um CEO carismático. Eu apenas fiz o meu trabalho, disse Ricardo com um sorriso modesto que não alcançava seus olhos. O Fênix é meu legado. Eu nunca o deixaria morrer. Helena desligou o tablet. O som do comercial que se seguiu pareceu obscenamente alto no silêncio da cozinha. Ele nem hesitou. Nem por um segundo. Ele pegou a criação dela, a salvação dela,
e a vestiu como se fosse sua ponto naquela tarde. Ricardo chegou em casa mais cedo. Ele estava exultante. Você não vai acreditar no dia que eu tive, ele exclamou, jogando as chaves em uma tigela. O conselho me deu um bônus de desempenho. Eles estão falando em me nomear CEO do ano de novo. Parabéns, disse Helena, a voz monótona. Ele não notou. E a melhor parte? A Cygnus Corp está em apuros. Nossos contatos dizem que o sistema Orion deles está superaquecendo, exatamente como previmos. Nós vencemos, Helena. Eu venci. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e bebeu profundamente. Ah, e eu fiz uma coisinha para comemorar. Ele pegou o celular e mostrou a ela uma foto. Era Isabella, Sorindo Advertisement. Apoiada no capô de um conversível vermelho brilhante. É o novo modelo da Maserati, disse Ricardo com orgulho. Ela merecia um mimo. Ela tem sido um grande apoio durante toda essa crise. Helena olhou para a foto. Para o rosto radiante da outra mulher. Para o carro de luxo comprado com o dinheiro do bônus que ele recebeu por roubar a ideia dela. A xícara de café ainda estava sobre o balcão. Sem dizer uma palavra, Helena a pegou e a jogou na pia. A porcelana se estilhaçou com um som agudo e violento. Ricardo se assustou. Ei, qual é o seu problema? Helena se virou para ele. Os olhos ardendo com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. O vazio havia desaparecido. No lugar dele, havia uma fúria fria. Meu problema, Ricardo, ela disse, a voz baixa e trêmula, é que você é um ladrão e uma fraude. E eu cansei de ser roubada. Ladrão. Fraude. Do que diabos você está falando? Ricardo retrucou, o choque inicial se transformando em indignação. Você está perdendo a cabeça. Eu sei sobre o e-mail, Ricardo, disse Helena, a voz firme como aço. Deadless 7. A solução que você sonhou no meio da noite. O rosto de Ricardo ficou pálido. Por um instante fugaz. Helena viu pânico em seus olhos. Mas foi rapidamente substituído por uma máscara de desprezo. Então é isso, ele disse com uma risada forçada. Você andou bisbilhotando os e-mails da empresa. Procurando algo para me atacar. Que patético. Helena. Eu não precisei bisbilhotar. Eu escrevi aquele código, ela declarou, cada palavra pesada com a verdade. Eu enviei aquele e-mail. Ele a encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu, tenso e pesado. Então, ele balançou a cabeça, um olhar de falsa pena em seu rosto. Sabe, minha mãe estava certa, ele disse. A voz baixa e cruel. Você está instável. A pressão de tudo isso, o meu sucesso deve ser demais para você lidar. Agora você está criando essas fantasias, essas teorias da conspiração. Não é uma fantasia, ela insistiu, dando um passo à frente. Você sabe que é verdade. Você nunca poderia ter pensado naquela solução sozinho. Você não tem a capacidade. O insulto o atingiu. A raiva brilhou em seus olhos. Eu tenho a capacidade de dirigir uma empresa de $1 bilhão. O que você tem, Helena? Um jardim. Um clube do livro. Você vive neste mundo que eu construí. Aproveitando o meu trabalho duro, e ainda tem a audácia de me acusar. Este mundo foi construído sobre a minha fundação, ela gritou, a compostura finalmente se quebrando. O algoritmo Fênix é meu. A solução foi minha. Tudo isso é meu. Chega. Ele rugiu, o som ecoando pela casa. Ele apontou para a porta do escritório dela, um pequeno cômodo onde ela mantinha seus livros e seu computador pessoal. Você quer falar de tecnologia? Quer me dar conselhos? Ótimo. Vá em frente. Escreva um plano de negócios. Desenvolva uma nova linha de produtos. Me mostre algo, qualquer coisa, que prove que você é mais do que a mulher que eu sustento. Ele a estava desafiando, humilhando-a com sua própria paixão. Eu não preciso te provar nada, Ricardo. A verdade é a verdade. Não. A verdade é o que as pessoas acreditam, ele disse, a voz agora fria e perigosamente calma. Ele se aproximou dela, o rosto a centímetros do dela. E ninguém, nunca, vai acreditar em você. Ele se endireitou e ajustou a gravata, a imagem perfeita do controle. Helena, por favor, cuide do seu jardim, ele disse. A voz cheia de um desprezo final e absoluto. Deixe os negócios para quem entende. Ele se virou e caminhou em direção à porta da frente. Onde você vai? Ela perguntou, a voz rouca. Vou comemorar minha vitória, ele respondeu sem olhar para trás. Com alguém que aprecia meu sucesso. A porta se fechou. Helena ficou sozinha no silêncio ensurdecedor, as palavras dele ecoando em sua mente. Ninguém, nunca, vai acreditar em você. Naquele momento. Ela percebeu que ele estava errado.
Ela não precisava que ninguém acreditasse nela. Ela só precisava das provas. E ela sabia exatamente onde elas estavam. Ela não vai parar, Ricardo. Você a ouviu. Ela está delirando. Helena parou no topo da escada, escondida na penumbra. Ricardo havia voltado. E Sônia estava com ele. As vozes dele subiam do andar de baixo, afiadas e urgentes. Eu sei, mãe. Ela está falando de códigos, de e-mails. Ela nunca foi assim, disse Ricardo, a voz carregada de uma frustração fabricada. Exatamente. É uma crise. Um colapso mental, disse Sônia. A voz baixa e persuasiva. Advogados não podem resolver isso. Um divórcio agora. Com ela fazendo essas acusações. Seria um desastre para a empresa. A imprensa nos devoraria vivos. Um silêncio pesado se instalou. Helena prendeu a respiração, o coração batendo forte e lento contra suas costelas. Então, o que nós fazemos? Perguntou Ricardo finalmente, a voz de um menino perdido. Nós a ajudamos, respondeu Sônia. A palavra ajuda soando como uma sentença. Pessoas que sofrem de paranoia e delírios precisam de um ambiente estruturado. Um lugar onde possam descansar. Longe de todo o estresse. O significado oculto nas palavras dela atingiu Helena como um soco no estômago. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Você está falando de uma clínica. Gaguejou Ricardo. Estou falando de protegê-lo. De proteger tudo o que você construiu? Sônia corrigiu. É por um curto período. Apenas até ela se acalmar e voltar à realidade. Eu conheço um médico. O Dr. Morey. Ele é muito discreto. Ele entende como essas situações delicadas funcionam. Mãe, isso é extremo. E se ela se recusar? Ela não terá escolha, disse Sônia com uma finalidade assustadora. Nós somos a família dela. Estamos preocupados com o bem-estar dela. Com o seu testemunho e o meu, e com o diagnóstico do Dr. Moraes, podemos conseguir uma internação compulsória. É para o bem dela. Ricardo. Helena sentiu o ar rarear em seus pulmões. Eles estavam planejando trancá-la. Apagá-la. Transformar suas verdades em sintomas de uma doença mental. O desprezo deles não tinha limites. A crueldade deles era um abismo. Ele vai precisar de provas. Sussurrou Ricardo. As provas são o comportamento dela. A cena no restaurante, a xícara quebrada, as acusações de que ela escreveu o código. Ninguém vai acreditar nela. Eles vão acreditar em um CEO preocupado e em sua mãe aflita. Houve uma pausa final. A decisão estava suspensa no ar. Faça a ligação, disse Ricardo. Lá em cima. Na escuridão, Helena recuou das escadas. Ela se moveu sem fazer barulho, um fantasma em sua própria casa. Ela não chorou. As lágrimas haviam secado. A dor havia se cristalizado em algo novo, algo duro e afiado como um diamante. Ela entrou no closet e puxou uma pequena mala de viagem do fundo. Abriu-a sobre a cama. Seus movimentos eram calmos, deliberados. Eles achavam que ela era uma vítima. Achavam que podiam enjaulá-la. Eles não tinham ideia de que acabaram de libertá-la. Ela deve estar no quarto. Provavelmente dormindo, disse Ricardo, a voz baixa na entrada da casa. Dr. Morey. Minha mãe Sônia. É um prazer, disse uma voz calma e oleosa. Não se preocupem. Faremos isso da forma mais tranquila possível. Escondida na despensa da cozinha, Helena ouviu a porta da frente se fechar. Ela espiou pela fresta. 3 figuras estavam no hall de entrada, Ricardo, Sônia e um homem de meia-idade com uma maleta de couro. O abutre. Ela não tinha muito tempo. Enquanto eles subiam as escadas, a passos deliberados, ela se moveu. Silenciosa como uma sombra. Atravessou a cozinha. Sua pequena mala de viagem estava escondida perto da porta dos fundos. Ela a agarrou. Seus únicos pertences eram um laptop, um HD externo, um carregador e uma muda de roupa. Tudo o que importava. Helena. Querida, sou eu? Ela ouviu a voz de Ricardo vindo do andar de cima. Falsa preocupação pingava de cada sílaba. Trouxe um médico para conversar com você. Estamos preocupados. Ela girou a chave na fechadura da porta dos fundos. O clique soou como um tiro em seus próprios ouvidos. Ela congela, esperando. Nenhum som veio de cima. A porta está trancada. Disse a voz de Sônia, mais próxima agora. Helena. Abra a porta, ordenou Ricardo, a gentileza desaparecendo. Não torne as coisas mais difíceis. Helena abriu a porta dos fundos, o ar frio da noite tocando seu rosto. Ela deu um passo para fora, para o jardim escuro. O jardim que ele zombou, o jardim que ele disse para ela cuidar. Agora era sua rota de fuga. Um som de madeira se partindo veio de cima.
Eles estavam arrombando a porta do quarto. Ela não correu. Career era para pressas. Ela caminhou com um propósito rápido e silencioso pela lateral da casa. Mantendo-se nas sombras. Ela alcançou a garagem. Seu carro estava lá dentro, mas as chaves estavam em sua bolsa, dentro da casa. Inútil. Ela continuou, saindo pelo portão lateral e chegando à rua deserta. As luzes das casas vizinhas pareciam distantes, como estrelas em outra galáxia. Ela estava sozinha. Um carro passou lentamente, e ela se encolheu atrás de uma cerca viva. Esperou até que ele virasse a esquina. 2 quarteirões depois. Ela pegou o celular. Ela ignorou as dezenas de chamadas perdidas de Ricardo que começavam a chegar. Abriu um aplicativo de transporte e digitou um endereço do outro lado da cidade. Um endereço que Ricardo não conhecia. Um lugar de seu passado que ele nunca se importou em conhecer. As luzes de um carro se aproximaram. Era o seu transporte. Ela entrou, a mala no colo. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Ela deu o endereço, a voz firme. Enquanto o carro se afastava. Ela olhou para trás uma última vez. As luzes de sua antiga casa pareciam pequenas e insignificantes. Não era mais seu lar. Era uma jaula da qual ela acabará de escapar. O voo da Fênix havia começado. E ela não deixaria nada além de cinzas para trás. Helena. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? A mulher na porta, professora Alva, tinha cabelos grisalhos curtos e olhos aguçados que não perdiam nada. Ela usava um roupão sobre o pijama, mas sua postura era ereta e alerta. Eles tentaram me internar, Alva, disse Helena. A voz rouca pelo ar da noite. Alva não perdeu um segundo. Ela agarrou o braço de Helena e a puxou para dentro. Entrei. Agora. A porta se fechou com um clique pesado e tranquilizador. O apartamento era o oposto da casa de Helena. Em vez de mármore frio e arte moderna, havia estantes de livros que iam do chão ao teto, o cheiro de papel antigo e chá de camomila no ar. Era um santuário para a mente. Ricardo e a mãe dele, continuou Helena, sua respiração ainda irregular. Eles trouxeram um médico. Disseram que eu estava delirando. Paranoica. Alva a guiou até uma poltrona gasta. Por que você o confrontou sobre o código? Não foi. Helena olhou para sua antiga mentora, a única pessoa no mundo que conhecia a verdade sobre o Fênix. Sim. Ele roubou tudo, Alva. A última atualização, a que salvou a empresa, foi minha. E agora eles querem me apagar. Eles sabem que você está aqui? Perguntou Alva, a voz prática e calma. Não. Ninguém sabe que eu conheço você. Bom, disse Alva, acenando com a cabeça. Santis. Vou fazer um chá. Depois, você me conta tudo. Cada detalhe sujo. Enquanto Alva se movia pela pequena cozinha. Helena olhou para as próprias mãos. Elas tremiam incontrolavelmente. A adrenalina da fuga estava passando, deixando para trás um tremor gelado de choque e raiva. Eles a teriam trancado. A teriam drogado até que ela se esquecesse do próprio nome, da própria mente. Alva voltou com 2 canecas fumegantes. Ela entregou uma a Helena. Biba. Acalma os nervos. Helena segurou a caneca quente, o calor se espalhando por seus dedos. Ela respirou fundo. O tremor em suas mãos começou a diminuir. A névoa de pânico em sua mente começou a se dissipar. Substituída por uma clareza cortante. Eles cometeram um erro, disse Helena, a voz agora firme, o tremor desaparecido. Alva sentou-se à sua frente. Eles sempre subestimaram você, Helena. Desde a universidade. Ele via seu brilho, mas nunca entendeu sua força. Foi o último erro que ele cometeu, disse Helena, olhando nos olhos de sua mentora. A vítima havia desaparecido daquela poltrona. Em seu lugar, sentava-se uma estrategista. Alva deu um pequeno sorriso, um lampejo de admiração em seus olhos. Então, qual é o primeiro passo? Helena tomou um gole do chá. O líquido quente fortaleceu sua resolução. O primeiro passo, ela disse, é pegar minha munição. Posso ver sua identificação e a chave. Por favor, senhora Andrade. O gerente do banco era polido, mas seus olhos examinavam Helena com curiosidade. Ela não se parecia com a fotografia em sua carteira de motorista. A mulher na foto tinha cabelos mais compridos e um olhar cansado. A mulher à sua frente tinha um fogo frio nos olhos. Claro, disse Helena, deslizando os itens pelo balcão de mármore. Ele os examinou. Digitou em seu computador e acenou com a cabeça. Tudo em ordem. Siga-me, por favor. Ele a levou por uma porta pesada de aço até a sala do cofre. O ar era frio e imóvel. Ele usou sua chave mestra e depois a chave de Helena para abrir uma pequena caixa de metal na parede.
Pressione o botão quando terminar. Ele saiu, fechando a porta com um clique suave. Helena puxou a caixa de metal. Estava fria e pesada em suas mãos. Ela a levou para uma pequena mesa em um cubículo privado e a abriu. Lá dentro, intocados, estavam os documentos. Eram as cópias originais dos registros de patente. Cada uma delas. O primeiro registro, para o sistema de processamento de dados autocorretivo Fênix, feito 8 anos atrás. E depois, as patentes subsequentes para cada atualização significativa, cada melhoria que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. E em cada documento, no campo inventor, havia apenas um nome: Helena Andrade. Seu nome de solteira. Ela folheou os papéis, o som nítido ecoando no silêncio do cofre. Havia também os contratos. Os acordos de licenciamento que ela, como inventora, concedeu à recém-formada Inovatec LLC, uma empresa cujo único proprietário na época era Ricardo Novaes. Contratos que estipulavam claramente que a propriedade intelectual permanecia com ela. Ele era apenas o licenciado. Ele tinha esquecido. Ou talvez, em sua arrogância, ele nunca achou que eles importariam. Ela era sua esposa. Para ele, o que era dela, era dele. Ele estava errado. Ela se lembrou do dia em que Alva a aconselhou a fazer isso. Nunca ceda sua criação, Helena, dissera a professora. Licensee. Mantenha o controle. Um homem que pode se apaixonar pelo seu brilho pode, um dia, tentar possuí-lo. Na época, ela achou que Alva estava sendo cínica. Agora, ela via a sabedoria profética naquelas palavras. Ela cuidadosamente colocou todos os documentos em uma pasta que trouxera. Eram sua armadura, sua espada, seu arsenal inteiro. Isso não era mais sobre provar que ela havia escrito algumas linhas de código. Era sobre provar que ela era a dona de tudo. Ela fechou a caixa vazia e a colocou de volta no compartimento. Pressionou o botão. O gerente do banco voltou e trancou a porta vazia. Tudo certo, senhora Andrade? Ele perguntou. Tudo perfeito, disse Helena. Segurando a pasta contra o peito. Ela saiu do banco para a luz do sol, piscando contra o brilho. Ela não era mais uma esposa fugitiva. Era uma rainha preparando-se para retomar seu reino. E agora, ela precisava de um general para liderar seu exército. Eu não lido com divórcios. A doutora Valéria Campos não ergueu os olhos dos documentos em sua mesa de mogno. Sua voz era como o estalar de gelo. O escritório era minimalista, dominado por vidro e aço, com vista para o coração financeiro da cidade. Não havia fotos de família, apenas prêmios emoldurados. Isso não é um divórcio, disse Helena, sentada na cadeira à frente da mesa. É uma questão de propriedade intelectual. Valéria finalmente ergueu os olhos. Eram escuros e penetrantes, avaliando Helena como um predador avalia uma presa. Você é a esposa de Ricardo Novaes. A dona de casa, como a imprensa gosta de dizer. O que você sabe sobre propriedade intelectual? Sem dizer uma palavra, Helena abriu sua pasta e empurrou a primeira patente pela mesa. É original. Do Fênix. Valéria pegou o documento. Seus olhos percorreram o texto, primeiro com ceticismo, depois com interesse crescente. Ela passou para o segundo documento, um contrato de licenciamento. Uma de suas sobrancelhas arqueou-se levemente. Foi a única mudança em sua expressão de pedra. Onde você conseguiu isso? Perguntou Valéria, a voz agora desprovida de desdém. Eu os arquivei, respondeu Helena. 8 anos atrás. Valéria se recostou na cadeira, os olhos fixos em Helena. O silêncio se estendeu. Ela estava reavaliando tudo. Você é a inventora. A proprietária legal de toda a tecnologia principal da Inovatec. Sim. Disse Helena. E ele tem usado sua propriedade intelectual sob um acordo de licença que, presumo, ele violou inúmeras vezes. Ele tentou me internar em uma clínica psiquiátrica ontem à noite para me silenciar, acrescentou Helena, a declaração fria e factual. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Valéria. Não era simpatia. Era o brilho de um tubarão que sente o cheiro de sangue na água. Ele não sabe que você tem isso, afirmou Valéria, batendo um dedo nos documentos. Ele esqueceu que eles existem, disse Helena. Valéria se inclinou para a frente. O foco total agora é em Helena. A fachada entediada havia desaparecido, substituída por uma energia intensa e predatória. O que você quer, senhora Andrade? Eu quero o divórcio, sim. Mas isso é apenas a papelada, disse Helena, a voz firme. Eu quero o reconhecimento pelo meu trabalho. Quero que ele pare de usar minha tecnologia. E eu quero que ele pague por cada mentira. Valéria olhou para os documentos, depois de volta para Helena.
Um sorriso lento e afiado se espalhou por seus lábios. Foi a primeira vez que Helena a viu sorrir, e foi uma visão assustadora. Senhora Andrade, disse a advogada, juntando as mãos sobre a mesa. Isso não é um divórcio. Isso é uma execução. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Eu aceito o caso. Helena apertou sua mão. O aperto era firme, um pacto selado em gelo e aço. A guerra havia começado oficialmente. Um brinde a nós. Ao nosso futuro. Ricardo ergueu sua taça de champanhe. Ele e Isabela estavam na varanda da cobertura dela, a cidade se estendendo abaixo deles como um tapete de diamantes. E um brinde ao desaparecimento dos fantasmas do passado, acrescentou Isabela, tocando sua taça na dele com um clique nítido. Ela sorriu, passando um dedo pelo peito dele. Ela ligou. Sim. Dezenas de vezes, mentiu Ricardo, tomando um gole profundo. Na verdade, o telefone de Helena estava silencioso desde a noite da fuga. Mas admitir isso seria admitir que ele não tinha controle. Eu não atendi. Ela vai se cansar e voltar rastejando, implorando por perdão. E você vai perdoá-la? Isabela perguntou, os olhos estreitos. Claro que não, ele zombou. Ela cruzou a linha. Quando ela aparecer, vou direto para o divórcio. Ela terá sorte se conseguir a casa. A essa altura, as acusações de instabilidade mental estarão bem documentadas. Isabela sorriu, satisfeita. Bom, você merece coisa melhor. Alguém que esteja no seu nível. Alguém que possa ser vista ao seu lado. Exatamente, disse ele, puxando-a para mais perto. Minha mãe já está planejando como anunciar nosso relacionamento. Ela acha que devemos esperar alguns meses. Fazer parecer que eu só segui em frente depois que a pobre e instável Helena me deixou. Sua mãe é uma mulher inteligente, disse Isabela. Ela tirou a taça da mão dele e a colocou na mesa. Mas eu estou cansada de esperar. Rick. Ela o beijou, um beijo faminto e possessivo. Era o beijo de uma mulher que acabará de vencer. Logo, ele sussurrou contra os lábios dela. Assim que eu me livrar dessa bagunça, o mundo será nosso. A empresa, o dinheiro, tudo. Promete? Ela perguntou, a voz sedutora. Eu prometo. Ele disse. Eles ficaram ali, abraçados, olhando para o império que ele acreditava ter construído. Era um momento perfeito, a culminação de todos os seus planos e traições. Eles eram os vencedores. A campainha do apartamento tocou. Um som estridente que quebrou o encanto. Está esperando alguém? Perguntou Ricardo, irritado. Não, disse Isabela, franzindo a testa. O porteiro geralmente avisa. Ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. É um mensageiro. Com um envelope. Deve ser para mim. Provavelmente algum documento da empresa, disse Ricardo, despreocupado. Pegueu. Isabela abriu a porta. Um homem de terno entregou-lhe um envelope grande e pardo. Para o Sr. Ricardo Novaes. Obrigada, disse ela, fechando a porta. Ela entregou o envelope a Ricardo. Ele o pegou casualmente. Ainda sorrindo. Vamos ver qual é a crise de hoje. Ele rasgou o envelope. Dentro havia um maço de papéis. Ele leu a primeira página. O sorriso em seu rosto vacilou. O que é? Perguntou Isabela. Ele não respondeu. Seus olhos percorreram o documento, cada vez mais rápido. A cor sumiu de seu rosto. Sua mão começou a tremer. Rick. O que foi? Ela insistiu, tocando seu braço. Ele ergueu os olhos do papel. O olhar em seu rosto era de puro, absoluto terror. É dela, ele sussurrou. A voz quase inaudível. É de Helena. Deixa eu ver isso. Isabela arrancou os papéis da mão trêmula de Ricardo. Seus olhos, acostumados a ler contratos de patrocínio, percorreram rapidamente o jargão legal. O que é isso? Ordem de cessar e desistir. Violação de patente. Propriedade intelectual pertencente a Helena Andrade. Ela leu em voz alta, a voz tingida de descrença. Isso é uma piada, certo? Ela está blefando. Ricardo não respondeu. Ele afundou em uma poltrona, o rosto pálido como cera. A lembrança dos documentos, trancados em um cofre anos atrás. Voltou com a força de um soco. Ele tinha esquecido. Ele realmente tinha esquecido. Ricardo, diga alguma coisa, exigiu Isabela, sacudindo os papéis na frente dele. Isso não é real. Ela não tem nada. Ela tem, ele sussurrou, a voz rouca. Ela tem tudo. Como assim? Tudo, ela retrucou, a voz subindo de tom. A empresa é sua. O Fênix é seu. Não, ele disse, olhando para o nada. Eu nunca transferi as patentes. Elas ainda estão no nome de solteira dela. Era mais simples na época. Simples, Isabela gritou. O pânico começando a se infiltrar em sua voz.
Você construiu um império de $1 bilhão sobre a propriedade de outra pessoa e achou que era simples. Você é um idiota. O insulto o tirou de seu estupor. Cuidado com a boca, Isabela. Isso é um truque desesperado. Nossos advogados vão esmagar isso. Seus advogados. Ela riu, uma risada áspera e sem humor. A advogada dela é Valéria Campos. A tubarão. Ela não entra em uma briga que não pode vencer. O nome o atingiu como um golpe físico. Valéria Campos. A melhor, a mais cara. A mais implacável advogada corporativa da cidade. Helena não estava blefando. Ela estava vindo para matar. A campainha tocou novamente. Desta vez, foi o celular de Ricardo. O identificador de chamadas mostrava Arthur Vance PID. Ele atendeu, a mão ainda tremendo. Arthur. Ricardo, você recebeu. A voz de Arthur era tensa. Acabamos de ser notificados. Uma ordem judicial. Temos que parar todo o desenvolvimento e vendas que utilizam a arquitetura Fênix. Imediatamente. É um erro, Arthur. Apenas um problema doméstico que saiu do controle, disse Ricardo. Tentando soar confiante. Um problema doméstico que está congelando 95 de nossas operações. O conselho já está sabendo. Eles estão surtando. O que está acontecendo, Ricardo? O documento diz que sua esposa é a inventora. Desde quando? Ricardo não tinha resposta. Ele podia ouvir o império que ele alegava ser seu começando a rachar. Apenas acalme a todos, ele disse, a voz fraca. Eu vou resolver isso. Ele desligou o telefone. Isabela observava, os braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria e medo. Então. Ela perguntou. Você vai resolver isso? Ricardo olhou para a notificação judicial nas mãos dela. Não era um pedido de divórcio. Era uma declaração de guerra. E ele percebeu, com um calafrio, que havia levado uma faca para um tiroteio. Temos uma adição de última hora ao nosso painel sobre o futuro da inteligência artificial. O moderador da Tech Summit sorriu para a multidão de 1000 pessoas. Ela é uma pensadora independente cuja perspectiva, acreditamos, será inestimável. Por favor, deem as boas-vindas a Helena Andrade. Um murmúrio percorreu o auditório. Na primeira fila. Um jornalista cutucou o outro. Andrade. Espere. Aquela não é a esposa de Ricardo Novaes. O que ela estaria fazendo no palco? Sussurrou o outro. Então, Helena entrou no palco. E o murmúrio cessou. Esta não era a mulher das fotos dos eventos sociais, a esposa sorridente e recatada. A mulher no palco usava um terninho preto afiado que parecia ter sido feito para a batalha. Seu cabelo, antes longo e prático, estava cortado em um estilo curto e assimétrico que emoldurava um rosto com uma expressão fria e focada. Ela se moveu com uma confiança silenciosa que dominou o espaço. Ela se sentou, e o moderador se virou para ela. Senhora Andrade, uma pergunta direta para começar. Innovatech vs Cygnus. Quem vai vencer a guerra da velocidade? Helena se inclinou para o microfone. Sua voz era calma e clara, projetando-se por todo o salão. Nenhum dos dois, disse ela. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. A pergunta está errada. Continuou Helena. Ambos estão em uma corrida para o fundo do poço. Eles estão construindo motores de foguete sobre um chassi de carroça. A busca por velocidade bruta, com suas arquiteturas atuais, é um beco sem saída. É ineficiente, instável e, em última análise, condenado ao fracasso. Ela não precisava dizer os nomes. Ela acabará de chamar as duas maiores empresas de tecnologia do setor de relíquias. Então, qual é a resposta? Perguntou o moderador, fascinado. Adaptação, disse Helena. Não processamento mais rápido, mas processamento mais inteligente. Sistemas que aprendem e se reestruturam em tempo real. Uma arquitetura neural, não linear. O futuro não é um motor maior. É um cérebro melhor. Por 10 minutos, ela falou. Ela descreveu conceitos tão avançados que metade da sala se esforçava para acompanhar. Ela não usou notas. Ela não hesitou. Ela falou como uma arquiteta descrevendo a catedral que já havia construído em sua mente. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento, e então explodiu em aplausos. No escritório da Inovatech. Ricardo assistia à transmissão ao vivo em seu computador, o telefone pressionado contra a orelha. Você está vendo isso, Arthur? Ele rosnou. Estou. Respondeu a voz tensa de Arthur do outro lado da linha. Ricardo, ela é brilhante. Metade do que ela está dizendo são os conceitos que estávamos apenas começando a explorar para a próxima geração. Ricardo bateu com o punho na mesa. Ela está tentando me humilhar. Vazando nossos segredos. Não, Ricardo, disse Arthur. A voz Paixa.
Ela não está vazando nada. Ela está criando. Na nossa frente. Ricardo olhou para a tela. Viu o CEO da Cygnus Corp se aproximando de Helena no palco, falando com ela com o respeito que ele nunca receberá de seu rival. Ele viu jornalistas se aglomerando em volta dela. Naquele momento. Um medo mais profundo do que qualquer processo judicial o atingiu. Ela não estava apenas atrás de seu dinheiro. Ela estava vindo atrás de sua coroa. A alegação de que minha cliente é a única inventora do algoritmo Fênix não é uma questão de opinião. É um fato documentado. Valéria Campos estava de pé na sala do tribunal, a voz cortando o ar como vidro. A audiência preliminar estava lotada. Repórteres se espremiam nas galerias. Ricardo estava sentado ao lado de seus advogados, o rosto uma máscara tensa. Helena estava ao lado de Valéria. Calma e impassível. Apresentamos ao tribunal as patentes originais, registradas por Helena Andrade antes mesmo da fundação da Inovatec, continuou Valéria. Também apresentamos os contratos de licenciamento que regem o uso dessa tecnologia. Contratos que o Sr. Novaes convenientemente se esqueceu de honrar. O advogado principal de Ricardo, um homem corpulento chamado Marcos, levantou-se. Meritíssimo, isso é um teatro. A senhora Andrade era casada com o meu cliente. Eles eram parceiros. É claro que ela teve envolvimento, mas a força motriz, a visão, sempre foi do Sr. Novaes. Visão não escreve código, Sr. Marcos, retrucou Valéria. E não registra patentes. A lei é bastante clara sobre a distinção entre um inventor e um bem, um cônjuge de apoio. A humilhação foi deliberada. Ricardo se enrijeceu em sua cadeira. Além disso, disse Marcos, mudando de tática, temos sérias preocupações sobre o estado mental da senhora Andrade e suas motivações. Isso não passa de uma tentativa de extorsão por parte de uma esposa amargurada. Valéria sorriu. Um sorriso fino e perigoso. É interessante que o senhor mencione o estado mental da minha cliente. Porque temos provas da tentativa do Sr. Novaes e de sua mãe, Sônia Novaes, de internar compulsoriamente a senhora Andrade, usando um diagnóstico fabricado pelo Dr. Moraes, justamente quando ela começou a reivindicar seus direitos. Um murmúrio percorreu o tribunal. O rosto de Ricardo ficou cinza. Temos o depoimento do motorista de táxi que a pegou naquela noite, disse Valéria. Temos registros telefônicos da conspiração. E temos o próprio Dr. Moraes, que, diante da perspectiva de perder sua licença médica por fraude, de repente se tornou muito cooperativo. O martelo do juiz bateu. Ordem. Ordem. Marcos sentou-se, visivelmente abalado. A defesa deles estava desmoronando antes mesmo de começar. Eles vieram para pintar Helena como louca, e Valéria virou a acusação contra eles. O juiz olhou para os documentos à sua frente e depois para Ricardo. Senhor Novaes, estas são acusações muito graves. A ordem de cessar e desistir permanece em vigor. E vou emitir uma liminar congelando todos os seus bens pessoais, bem como os da Inovatec. Até que a propriedade desta tecnologia seja plenamente estabelecida em julgamento. O som do martelo batendo de novo soou como o prego final no caixão de Ricardo. Suas contas. Seu dinheiro. Congelados. Ele olhou para Helena. Pela primeira vez, ela encontrou seu olhar. Não havia raiva em seus olhos. Não havia dor. Havia apenas um vazio frio, o olhar de alguém olhando para um estranho que ela estava prestes a destruir. É uma tragédia, honestamente. Ver a mulher que você amou se transformar em alguém que você não reconhece. Ricardo estava sentado em uma poltrona macia, de frente para uma famosa apresentadora de televisão. A iluminação era suave, projetada para fazê-lo parecer simpático e vulnerável. Isabela e uma equipe de relações públicas assistiam de fora do set, monitorando cada palavra. Você alega que ela sempre teve problemas? Perguntou a apresentadora, a voz gotejando falsa compaixão. Eu não diria problemas, disse Ricardo, balançando a cabeça tristemente. Ela era frágil. Sempre viveu em seu próprio mundo. Eu tentei protegê-la disso. Eu construí a Inovatec para nos dar segurança. Para que ela nunca tivesse que se preocupar. Ele olhou diretamente para a câmera, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas meu sucesso acho que a consumiu. A pressão, a atenção. Ela começou a se ressentir. Começou a criar essas narrativas. Que ela era verdadeiramente por trás de tudo. Era sua maneira de lidar com a sensação de ter ficado para trás. No apartamento de Alva. Helena assistia à entrevista na TV, o rosto inexpressivo. Ele está te pintando como uma Glenn Close em Atração Fatal, disse Alva, a voz cheia de nojo. O canalha mentiroso. Deixei-o falar. Diz Helena calmamente.
Ele está me dando exatamente o que eu quero. Na tela, a apresentadora se inclinou para a frente. Seus advogados mencionaram uma tentativa de internação. Isso parece extremo. Ricardo suspirou, um som pesado e ensaiado. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu estava desesperado. Ela estava tendo surtos, quebrando coisas, falando coisas sem sentido. Eu não sabia mais o que fazer. Eu só queria ajudar minha esposa. E agora ela está usando isso contra mim, torcendo meu amor e preocupação em uma arma. Ele é bom. Admitiu Alva. Ele parece convincente. Ele está lendo um roteiro, disse Helena. E o roteiro dele tem falhas. A entrevista terminou com Ricardo fazendo um apelo emocional para que Helena voltasse para casa para que pudessem resolver isso com privacidade e dignidade. Assim que a transmissão terminou, o telefone de Helena tocou. Era Valéria. Você viu? Perguntou a advogada. Cada segundo. Respondeu Helena. Ele está tentando vencer no tribunal da opinião pública, já que está perdendo no tribunal de verdade. Ele quer que você pareça gananciosa e louca, disse Valéria. Eu sei. Disse Helena. E ele acabou de cometer seu segundo erro fatal. Qual foi o primeiro? Perguntou Valéria. Tentar me internar, disse Helena. O segundo foi mentir sobre suas finanças na televisão nacional. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, Valéria riu. Um som baixo e predatório. Você tem os extratos? Não tem? Perguntou a advogada. Cada transação dos últimos 2 anos, confirmou Helena. O carro de Isabela foi apenas o começo. Envie-os para mim, disse Valéria. Acho que é hora de mostrar ao público quem realmente é ganancioso. Você tem certeza disso? Ben. A fonte é sólida. Sólida como uma rocha, disse Ben Carter, um blogueiro financeiro investigativo conhecido por derrubar executivos. Ele falava ao telefone com seu editor. Eu verifiquei os números 3 vezes. Os extratos são reais. É uma mina de ouro. Publique, disse o editor após a pausa. E se prepare para a tempestade. Ben desligou e olhou para a tela. O título do seu post era simples e brutal: Os bilhões congelados de Ricardo Novaes. Como o CEO da Inovatec gastou o dinheiro da empresa em uma vida de luxo para sua amante. Ele clicou em publicar. Em menos de 1 hora. A internet estava em chamas. O post de Ben se tornou viral. Ele não apenas continha a história, mas também as imagens. Extratos de cartão de crédito corporativo. Recibos. Faturas. 250.000 em joias da Tiffany's. Presente para IM 1,2 milhão de entrada em um apartamento de cobertura em nome de Isabela Marques. Voos de primeira classe para Paris, Roma, Tóquio. Contas de hotel de 5 estrelas. Sempre para 2. O Maserati vermelho de 300 mil que ele alegou ser um investimento da empresa. Era uma lista interminável de extravagância. Tudo pago com fundos de Inovatec. O mesmo homem que chorou na televisão sobre sua esposa frágil estava desviando milhões para sustentar um estilo de vida luxuoso para sua amante. No escritório da Inovatec, o telefone de Ricardo não parava de tocar. Era a mídia. Eram os membros do conselho. Eram os investidores. Ricardo. Que inferno é esse? Gritou o Sr. Thompson, o membro mais antigo do conselho, pela linha segura. O blog do Carter. Você viu. É uma mentira. São documentos forjados que gage Ricardo. O suor escorrendo por sua testa. Forjados. Carter publicou os extratos bancários da American Express. Nossos extratos. Eu reconheci os números da conta, berrou Thompson. Você usou o dinheiro dos acionistas para comprar um apartamento para aquela influenciadora. Foi um bônus não oficial. Uma despesa de marketing. Ricardo improvisou, a voz desesperada. Você está mentindo para mim, seu moleque arrogante. A voz de Thompson tremeu de raiva. Você nos envergonhou. Você mentiu para nós. Mentiu para o público. E fez isso enquanto a empresa estava sob ataque legal. Houve uma pausa. Haverá uma reunião de emergência do conselho amanhã de manhã. E é melhor você ter uma explicação melhor do que despesa de marketing, disse Thompson, a voz agora fria como o Ártico. Ou então, juro por Deus, você estará fora. A linha ficou muda. Ricardo olhou para o telefone, atordoado. Ele havia tentado pintar Helena como a vilã gananciosa. Em vez disso, ela o expôs como um ladrão mesquinho e um mentiroso hipócrita. Ela não estava jogando para vencer no tribunal. Ela estava jogando para aniquilá-lo. Pela primeira vez, ele percebeu que ela estava ganhando. Venda tudo. Quero sair da Inovatec até o final do dia. A ordem de David Shen, chefe de um dos maiores fundos de hedge do país, foi dada com uma calma glacial. Seu analista do outro lado da linha hesitou. Senhor.
Isso representa 8 das nossas participações em tecnologia. O impacto será significativo, dado o impacto de permanecer será catastrófico. Retrocution. O CEO é uma fraude. A tecnologia principal está em litígio e o conselho está em guerra. Este navio não está apenas vazando, ele está afundando. Venda. A conversa deles foi uma das centenas que aconteceram naquela manhã nos andares de negociação de todo o país. O post de Ben Carter foi o fósforo, a ganância de Ricardo foi a gasolina. Agora, Wall Street estava em chamas. O pregão de abertura da bolsa foi um massacre. As ações da Inovatec abriram com uma queda de 20. Em uma hora, a queda era de 35. A negociação foi suspensa 2 vezes para conter o pânico. Mas não adiantou. Na sala de reuniões da Inovatec, o conselho se reuniu para sua reunião de emergência. A atmosfera era funebra. Ricardo estava na cabeceira da mesa, o rosto cinzento, as mãos tremendo ligeiramente. As perdas de hoje já ultrapassam 3 bilhões de dólares em valor de mercado, disse a CFO, a voz tensa. Nossos principais investidores institucionais estão liquidando suas posições em massa. David Shen vendeu tudo. Um gemido coletivo percorreu a sala. Perder Shen era como perder o selo de aprovação do mercado. Sr. Thompson, o decano do conselho, olhou para Ricardo com um desprezo ardente. Você entende o que fez, Ricardo? Anos de construção de confiança, de reputação queimados em 24 horas por sua arrogância e seu apetite. Eu posso consertar isso, disse Ricardo, a voz fraca. Um pedido público de desculpas. Uma reestruturação. Consertar isso, interrompeu outra diretora, Maria. Ricardo, seu nome agora é sinônimo de fraude. Sua credibilidade é 0. Como você pode liderar esta empresa para fora de uma crise que você mesmo criou? Eu sou a Inovatec. Ele explodiu. O desespero o tornando irracional. Eu construí esta empresa do nada. Não, você não construiu, disse Thompson, a voz baixa e letal. Nós estamos começando a perceber que sua esposa construiu. Você apenas colocou seu nome na porta e esvaziou os cofres. O silêncio que se seguiu foi devastador. A verdade, antes sussurrada, agora era dita em voz alta na sala onde ele reinará supremo. A lealdade deles havia evaporado. Eles não o viam mais como um líder, mas como um passivo. O que vocês estão sugerindo? Perguntou Ricardo. A voz mal um sussurro. Estamos sugerindo que você renuncie. Disse Maria, sem rodeios. Discreditment. Antes que os acionistas exijam sua cabeça em uma bandeja na reunião anual da próxima semana. Não, disse Ricardo, balançando a cabeça. Eu não vou a lugar nenhum. Thompson suspirou. Tudo bem, Ricardo. Faça do seu jeito. Ele se levantou, e os outros membros do conselho o seguiram. Mas não diga que não avisamos. Eles saíram, deixando Ricardo sozinho na enorme sala de reuniões. Ele estava desafiando-os, agarrando-se aos destroços de seu poder. Mas ele sabia, no fundo de seu coração aterrorizado, que a batalha estava perdida. A única questão era quão brutal seria sua queda final. Você destruiu tudo. A voz de Ricardo era um rosnado áspero. Helena se virou na entrada do evento de gala de tecnologia. Ele estava ali, bloqueando seu caminho. Seus olhos estavam injetados, o terno caro amassado. Ele parecia um homem no limite. Eu não destruí nada, Ricardo, disse Helena, a voz calma e firme. As pessoas ao redor deles pararam, sentindo a tensão, começando a formar um círculo. Eu apenas mostrei a todos a verdade. Verdade. Ele riu. Um som seco e desesperado. Você me humilhou. Me arruinou. Por quê? Por causa de um pouco de ciúmes. Porque eu segui em frente. Ele estava tentando representá-la como a ex-esposa desprezada. Sua última e patética jogada. Não funcionou. A multidão, que tinha lido as manchetes, observava-o com desprezo. Isso nunca foi sobre Isabela, disse Helena, o desprezo em sua voz evidente. Isso foi sobre você roubar meu trabalho, minha identidade. Isso foi sobre você tentar me trancar como uma louca para esconder suas mentiras. Eu te amava, ele gritou. Dando um passo à frente. Eu te dei tudo. Você não me deu nada, ela retrucou, sem recuar. Você pegou. Você pegou minha genialidade e a chamou de sua. Você pegou meu amor e o tratou como lixo. Você não é um construtor, Ricardo. Você é um parasita. A palavra o atingiu como um tapa. Ele estendeu a mão, como se fosse agarrar o braço dela. Valéria Campos, que estava silenciosamente ao lado de Helena, deu um passo à frente. Eu não faria isso se fosse você. Senhor Novaes, disse Valéria,
A voz baixa e ameaçadora. Ricardo recuou, a mão caindo ao lado do corpo. A raiva em seu rosto se desfez, substituída por um desespero nu. A fachada se quebrou completamente. Helena, por favor. Ele sussurrou. A mudança de tática tão repentina que foi chocante. Nós podemos consertar isso. Esqueça os advogados. Podemos fazer um acordo. Metade. Você pode ter metade de tudo. Apenas pare com isso. A multidão observava, fascinada pelo colapso de um titã. Helena olhou para o homem à sua frente. O homem que ela um dia amou. Ele não parecia um monstro. Ele parecia apenas pequeno. Patético. Você ainda não entende, não é? Ela disse, a voz sem raiva. Apenas uma constatação fria. Você não tem nada para me oferecer. Não é sua metade para dar. Ela o encarou, os olhos claros e inabaláveis. Seu poder sobre mim acabou, Ricardo. Ela disse, cada palavra caindo como uma sentença. Agora, você vai assistir ao seu império queimar. Sem outra palavra. Ela se virou e passou por ele, Valéria ao seu lado. A multidão se abriu para elas. Ricardo ficou parado, sozinho no meio do salão, sob o brilho das luzes. O rei estava nu, e todos podiam ver. Ele não tinha mais nada. E é por isso que, apesar dos desafios recentes, o futuro da Inovatec permanece brilhante. Ricardo estava no palco, sob luzes ofuscantes, suor brilhando em sua testa. Ele se dirigia à reunião anual de acionistas, mas a sala estava meio vazia. Os rostos que o encaravam eram hostis, os braços cruzados, os olhos frios. Sua voz ecoava com uma confiança forçada que ninguém no auditório acreditava. Comigo no comando. Vamos navegar por esta tempestade e emergir mais fortes do que nunca. Peço seu voto de confiança para continuar liderando esta grande empresa. Seu discurso foi interrompido por um som pesado. As portas duplas no fundo do auditório se abriram. O silêncio caiu sobre a sala. Todos se viraram para olhar. Helena estava parada na entrada. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava Valéria Campos. E atrás delas, um grupo de homens e mulheres de terno que representavam os investidores institucionais que ainda não haviam vendido suas ações, incluindo o poderoso David Shen. Desculpe a interrupção, Ricardo, disse Helena. Sua voz, sem microfone, carregava uma autoridade tranquila que preencheu a sala. Mas acho que os acionistas merecem ouvir o plano de um verdadeiro líder. Ricardo ficou paralisado no palco, o rosto pálido de choque. O Sr. Thompson, sentado na primeira fila, levantou-se. Helena, disse Thompson, a voz ressoando com um respeito recém-descoberto. Agradecemos sua presença. Por favor, suba ao palco. Como se fosse ensaiado, a equipe técnica acendeu um holofote sobre Helena. Ela caminhou pelo corredor, o som de seus saltos ecoando no silêncio tenso. Era uma marcha fúnebre para o reinado de Ricardo. Ela não olhou para ele quando subiu os degraus e parou em um segundo pódio, que a equipe rapidamente arranjou. Senhoras e senhores, acionistas da Inovatec, começou ela. O olhar percorrendo a sala. Vocês foram informados de que esta empresa enfrenta uma tempestade. Isso não é verdade. Uma tempestade é um desastre natural. O que aconteceu com a Inovatec foi um ato deliberado de fraude e má gestão. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pesarem. Meu nome é Helena Andrade. E ao contrário do que vocês foram levados a acreditar por anos, eu não sou a esposa do CEO. Eu sou a arquiteta desta empresa. Ela olhou diretamente para Ricardo, que parecia ter encolhido sob as luzes do palco. E hoje estou aqui para tomar de volta o que é meu. Tomar de volta. Você não tem direito a nada. Ricardo finalmente encontrou sua voz, um grito estridente de negação. Você abandonou esta empresa. Você me abandonou. Helena se virou para ele, uma expressão de pena em seu rosto. Eu nunca abandonei a tecnologia, Ricardo. Eu a salvei, anonimamente, quando sua liderança a levou à beira do colapso. Mas isso acaba hoje. Ela se virou de volta para os acionistas. A ordem judicial atual congela as operações da Inovatec porque a empresa foi construída sobre uma base de propriedade intelectual que não pertence a ela. Pertence a mim. Valéria Campos subiu ao palco e entregou uma pasta a Helena. No entanto, continuou Helena, abrindo a pasta, estou preparada para oferecer uma solução. Uma que salvará esta empresa e seu investimento. Ela ergueu um documento. Esta é uma proposta de aquisição. E eu, através de um consórcio de investidores liderado pelo Sr. David Shen, estou oferecendo a compra de todos os ativos da Inovatec por um preço simbólico de $1. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Era um insulto. Uma aniquilação. Em troca, disse ela,
A voz firme: meu consórcio assumirá todas as dívidas e responsabilidades da empresa. Os acionistas receberão ações em uma nova entidade, livre da mancha da fraude. Os funcionários manterão seus empregos. A tecnologia continuará a ser desenvolvida. Seus olhos encontraram os de Ricardo. A única condição é a remoção imediata e total da atual administração. Sr. Thompson S. Levanto. O Conselho já discutiu esta proposta. E nós a apoiamos por unanimidade. Ele se virou para a plateia. Eu convoco uma votação de emergência. Todos os acionistas a favor da proposta de aquisição e da destituição de Ricardo Novaes como CEO. Por favor, fiquem de pé. Por um momento, ninguém se moveu. Então, David Shen se levantou. Depois, outro investidor. E mais um. Em 30 segundos, quase toda a sala estava de pé. Foi uma rejeição esmagadora. Ricardo olhou para a floresta de figuras em pé, cada uma delas um prego em seu caixão. O poder, a adoração, a deferência, tudo se foi. Ele era nada. Helena pegou o microfone. Está decidido, ela declarou. A partir deste momento, Ricardo Novaes não tem mais nenhuma afiliação com esta empresa. Ela olhou para ele, uma última vez, no palco que ele achava que era dele. Você está demitido. Ricardo. Flashes de câmeras explodiram como granadas quando Ricardo desceu do palco. Ele não usou a saída lateral. Ele caminhou pelo corredor central, atordoado, como um homem caminhando para sua própria execução. Os repórteres gritavam perguntas, enfiando microfones em seu rosto. Senhor Novaes, como se sente ao ser demitido pela sua esposa? É verdade que você desviou milhões. O que você dirá aos acionistas que perderam tudo? Ele não respondeu. Seus olhos procuravam na multidão. Ele procurava por um rosto familiar. Um aliado. Ele viu Isabela perto da saída. O alívio inundou. Ele caminhou em direção a ela, a mão estendida. Bela. Ele começou, a voz quebrada. Ela deu um passo para trás, o rosto uma máscara de repulsa. Não me toque. Ela sibilou, a voz baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse. Fique longe de mim. Mas nós tínhamos um plano. Nosso futuro. Ele gaguejou. Nós não temos mais nada. Ela retrucou, os olhos frios. Você está arruinado, Ricardo. Radioativo. Eu não vou afundar com o seu navio. Ela se virou e abriu caminho pela multidão. Desaparecendo na rua sem olhar para trás. Atordoado pela traição, ele continuou, empurrando os repórteres para o lado. Do lado de fora, ele viu sua mãe, Sônia, esperando perto do carro. Ela correu até ele, o rosto pálido de pânico. Ricardo. O que nós vamos fazer? Nossas contas, elas estão congeladas. O juiz, ela começou a divagar. Para casa, mãe, ele disse, a voz oca. Apenas me leve para casa. O caminho foi silencioso. A arrogância de Sônia havia se desfeito, substituída por um medo trêmulo. Quando chegaram à mansão que antes representava seu poder, havia uma nova placa de vendido no gramado. Eles não podiam esperar, sussurrou Sônia, horrorizada. Dentro, a casa parecia vazia, despojada de vida. O telefone de Ricardo tocou. Era um número que ele não reconheceu. Ele atendeu. Ricardo Novaes, disse uma voz masculina. Sim, ele respondeu. Exausto. Aqui é o escritório do promotor distrital. Gostaríamos que você viesse para um interrogatório amanhã de manhã. Sobre alegações de fraude eletrônica e desvio de fundos corporativos. O telefone escorregou da mão de Ricardo e caiu no chão de mármore com um estalo. Não era apenas o fim. Era o começo de um pesadelo totalmente novo. Ele não havia perdido apenas sua empresa. Ele havia perdido seu dinheiro, sua amante, sua reputação e, agora, sua liberdade. Ele olhou ao redor da casa vazia, para o rosto aterrorizado de sua mãe. A arquiteta de sua arrogância. Helena não o havia apenas derrotado. Ela o havia apagado. Ele era um fantasma em sua própria vida arruinada, assombrado pelas ruínas do império que ele nunca construiu. E ele estava completamente, irremediavelmente sozinho. A avaliação inicial nos coloca em 3 bilhões. E isso é conservador. David Shen estava na sala de reuniões de vidro, sorrindo. O logotipo na parede atrás dele não dizia Inovatec. Dizia Nexus Dynamics. Helena, sentada à cabeceira da mesa, acenou com a cabeça. É um bom começo, disse ela. Sua voz era a mesma, calma, precisa. Mas agora carregava o peso inconfundível do comando. A sala estava cheia dos antigos membros do conselho da Inovatec e dos novos investidores de Helena. Arthur Vance,
agora chefe de inovação, apresentou os roteiros para os próximos 5 anos de desenvolvimento de produtos. A energia na sala era elétrica, cheia de propósito e otimismo. Helena. Sua visão para a arquitetura neural é revolucionária, disse Arthur, a admiração em sua voz genuína. Estamos anos-luz à frente de onde a Inovatec estava. É por isso que estamos aqui, Arthur. Para construir o futuro. Não para consertar o passado, respondeu ela. A reunião terminou. Enquanto os outros saíam, conversando animadamente, Alva entrou, trazendo 2 xícaras de café. Ela colocou uma na frente de Helena. Parece que você está se adaptando bem à cadeira do chefe, disse Alva com um sorriso. É apenas uma cadeira, disse Helena, tomando um gole. O trabalho é o mesmo. Não exatamente, disse Alva. Ela empurrou um tablet pela mesa. Na tela, havia uma manchete de um site de notícias financeiras. Ricardo Novaes se declara culpado de fraude, enfrenta até 15 anos de prisão. Abaixo, uma foto granulada dele saindo do tribunal, abatido e irreconhecível. Helena olhou para a imagem por um momento, o rosto inexpressivo. Satisfeita? Perguntou Alva, a voz suave. Helena considerou a pergunta. Ela pensou na dor, na traição, na raiva que a consumiu. Ela esperava sentir um lampejo de triunfo, uma onda de satisfação cruel. Mas não sentiu nada. Ele era apenas um eco de uma vida que não era mais dela. Um fantasma. Não tem a ver com satisfação, disse Helena finalmente, empurrando o tablet para o lado. Tem a ver com correção. O sistema tinha um bug. Eu o removi. Ela se levantou e caminhou até a enorme janela do chão ao teto. Seu novo escritório não dava para a cidade que Ricardo amava. Dava para o horizonte, para o futuro. O céu estava claro e vasto. Ela não estava sorrindo. A vingança não lhe trouxe alegria. Trouxe-lhe algo mais valioso. Clareza. Propósito. Paz. Então, o que vem agora, chefe? Perguntou Alva. Juntando-se a ela na janela. Helena observou o horizonte por um longo momento. Ela não estava mais fugindo de um passado que a assombrava. Ela estava construindo um futuro que era inteiramente seu. Agora, disse Helena, a voz cheia de uma calma e poderosa certeza, nós começamos a trabalhar.